Olá, gente. Eu sou a professora Cristiane e estou aqui hoje para passar para vocês o conteúdo sobre anelídeos que consta na apostila de terceiro bimestre de vocês, ok? Vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre anelídeos, tá? Ela consta na apostila de terceiro bimestre de vocês, na unidade 26, a partir da página 14. Aspectos gerais. Lembrando que a gente sempre, no começo de estudo de cada filo, a gente vai falar quais são as características gerais que separam um grupo do outro, tá? Essas características gerais a gente analisou lá atrás na classificação geral dos animais, antes de começar os poríferos. Tá? Então, essas características a gente sempre vai analisar. E elas sempre vão querer dizer as mesmas coisas. Tudo bem? Então, por isso que a gente sempre começa o estudo de aspectos gerais falando dessa maneira, que eles são, no caso dos anelídeos, animais triblásticos, eucelomados, esquizocélicos, protostômios, hiponeuros e com simetria bilateral. Isso significa que eles possuem 3 folhetos embrionários, quando eles são embriões, óbvio, né? E esses 3 folhetos embrionários vão se diferenciar em todos os órgãos e todos os tecidos do corpo deles. O fato deles serem eucelomados quer dizer, na estrutura do corpo deles, existe um espaço interno, e esse espaço é preenchido pelo celoma. Eles, então, já possuem o corpo cilíndrico por conta disso. São esquizocélicos, e isso quer dizer que a mesoderme se origina do blastóporo. A mesoderme é um desses 3 folhetos embrionários, tá? Que eles possuem como tecidos temporários, enquanto está se formando os tecidos permanentes do embrião. E o blastóporo é uma estrutura temporária também, que vai desenvolver, no caso dos anelídeos, que vai se desenvolver e formar a boca do animal. Então, por isso que eles são chamados de protostômios. O blastóporo é uma estrutura no embrião, ele vai se desenvolver e vai formar a boca do animal, tá? Eles são hiponeuros, isso quer dizer que o cordão nervoso passa por baixo do tubo digestivo, e a simetria bilateral, lado esquerdo igual ao lado direito. Possuem um corpo segmentado em anéis, já dá para ver aí logo nessa estrutura das imagenzinhas embaixo, que tem as 3 classes, tá? Oligoqueta, poliqueta e irudínea, mas eu vou falar um pouco mais sobre as classes especificamente ao longo do estudo que a gente for fazendo de cada estrutura específica, tá? De cada sistema, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, os oligoquetos e os poliquetos, oligoquetos como as minhocas e os poliquetos como os vermes marinhos, apresentam cerdas para apoio e locomoção. Aí, ó, queto quer dizer cerdas, oligo quer dizer poucas e poli quer dizer muitas. Então, os oligoquetos, como as minhocas, possuem poucas dessas cerdas. E os poliquetos possuem várias dessas cerdas, diferenciadas em parapódios, que vão funcionar como remos para locomoção. Já que eles são vermes marinhos, eles se locomovem movimentando esses parapódios e vai servir meio que como um remo aí, tá? Eles possuem ainda células sensoriais para tato, paladar, percepção de luz e estatocitos para equilíbrio. Então, já conseguem perceber toque, gostos, claro e escuro. E é por isso que se você pega uma minhoca e coloca ela virada para cima, com a parte mais clarinha virada para cima, ela se remexe e vai virar para baixo de novo, porque ela tem essa noção de posição, digamos assim, tá? Como revestimento do corpo. O corpo é cilíndrico e alongado e dividido em anéis. Esses anéis também são chamados de metâmeros ou chamados de segmentos. Tudo bem? Cada partezinha dessa, dá para ver, nessa imagem eu coloquei do lado bem de pertinho, e aí dá para ver a segmentação certinha do corpo dele. Tá? Essa segmentação não é só externa, só na superfície do corpo, é interna também. Tá? Nos oligoquetos irudíneos, há, em alguns anéis, um espessamento glandular, que é o clipelo.
importante para a reprodução. Nessa imagem do lado da minhoca em cima, tá bem nítido porque tá bem laranja o clitelo, tá? Embaixo, na sanguessuga, que é o hirudíneo, é um espessamento praticamente do corpo. É toda essa parte aqui, ó, esse clitelo. Aí é um pouco mais suave essa diferenciação. Sistema digestório. O tubo digestivo é completo e tubular. Mas a gente falar que o tubo digestivo é completo não quer dizer necessariamente que ele vai possuir todas as estruturas que o nosso sistema digestório tem. Falar que ele tem um tubo digestivo completo quer dizer que ele tem uma abertura, que a gente chama de boca, ainda que não seja uma estrutura diferenciadinha igual a nossa boca, mas se ele tem uma entrada para alimentos, é a boca. E se ele tem uma saída para alimentos, ainda que não seja com musculatura de esfíncter em volta, ainda assim é o ânus. Se ele tem um tubo que liga a boca ao ânus, já é um tubo digestório completo, tá? Nesse caso, eles possuem boca, faringe, esôfago, um papo, intestino e ânus. E no caso da minhoca, ela ainda possui uma moela, tá? A digestão é extracelular porque acontece completamente nesse tubo digestivo, não acontece dentro das células. As células, tanto as que compõem esse tubo digestório, tanto qualquer outra célula do corpo desse animal, vai receber somente os nutrientes resultantes dessa digestão, que já foi feita completamente ali no tubo digestório. Tudo bem? Nos oligoquetos, então, há a moela, os oligoquetos como a minhoca, né? E aí, nessa imagenzinha, dá para ver a moela aqui, ó, que é esse espessamento depois do papo, que serve para triturar os alimentos, e o intestino possui um sulco chamado tiflossole, que vai servir para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Não é a mesma estrutura, mas nós, seres humanos, temos uma estrutura que faz também, que serve também para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. E isso é uma estrutura no nosso corpo que acontece em cada célula. Cada célula, ao invés de ter a membrana lisinha, ela vai ter a membrana cheia de ondulaçõezinhas. A gente chama de microvilosidades. E também serve para isso, para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes que estão sendo digeridos ali. No caso deles, só muda o tipo de estrutura, mas vai ter a mesma função, ok? Só o Thiago e a Emily estão aí? Ó, beleza. Jennifer, Miliane, Ítalo, tá bom. Obrigada, vamos lá. Sistema circulatório. Esse sistema circulatório é fechado. Existem 5 vasos sanguíneos ao redor do tubo digestivo e percorrem o corpo longitudinalmente, de onde partem ramificações menores para todas as partes do corpo. Eu acho que vocês já ouviram falar naquela história que a minhoca tem 3 corações, e que por isso que se você corta a minhoca num pedacinho no cantinho, né, do corpo dela, o resto do corpo fica se estribuchando, mas continua vivo. Se você cortar outra ponta do corpo dela, o meio continua se estribuchando e continua vivo, né? Acho que vocês já ouviram falar disso, se não, já fizeram isso quando eram crianças, todas curiosas e todas maldosas. Não é verdade? Já ouviram falar sobre essa história, sim ou não? Falem aqui para mim nos comentários. Eu já ouvi até a história que se você cortar ela num canto, além de continuar vivo, o resto ia regenerar, ia formar outra minhoca. Não, gente, para. Primeiro que minhoca não tem coração, tá? São esses arcos aórticos que a gente chama, tá? Faz isso até hoje. João, que assassino de minhocas, que horror, menino. Faz isso mais não. Tá aprendendo aqui com a Pro, que as bichinhas... Eu já falei ali, ó, que elas possuem até... Aliás, eu vou falar que elas possuem até terminações nervosas. Se possui terminação nervosa, elas conseguem sentir tato. Isso quer dizer que elas já sentem dor, menino. Você tá fazendo maldade com o bicho. Com o anzol. Então, aí você tá judiando da minhoca e depois do peixe, que fica com a garganta toda estourada com a do anzol. Misericórdia, né, cara? Então, ó, primeiro que não são corações, tá? São arcos aórticos. Aqui nessa imagem ainda tá falando como corações,
tá? Mas dá para perceber que são arcos aórticos, porque eles formam anéis em volta da faringe do esôfago, principalmente da faringe do esôfago, tá? Esses arcos aórticos, eles vão ter a função de concentrar o sangue e depois expulsar com uma maior pressão. Concentra o sangue nesses arcos aórticos, que são 5 e não 3, né? Como a lenda aí. Concentra o sangue e depois expulsa com maior pressão. Concentra o sangue e expulsa com maior pressão. Essa é a função de um coração, bombear o sangue, né? Concentrar aquele sangue ali e expulsar com maior pressão. É a mesma função, mas não é a mesma estrutura, tá? Por isso que a gente chama de arcos aórticos, ainda que alguns cientistas ainda considerem como corações. É como se fossem corações primitivos, né? Mais rudimentares, porque apresentam essa mesma função aí. Tudo bem? Nessa imagem, inclusive, dá para perceber que tem um vaso longitudinal ventral e outro dorsal. É esse ventral embaixo, dorsal em cima, tá? Esses dois é que percorrem o corpo todinho do animal. Esse sangue vai tendo esse fluxo por conta dessa pressão desses arcos aórticos que vão concentrar o sangue e expulsar com força. Aí, tanto para baixo quanto para cima, no vaso longitudinal, dorsal e ventral, eles vão percorrer o corpo do animal inteiro por conta desse fluxo causado pelos corações aí. Sistema excretor. Esse sistema excretor, ele possui pares de nefrídeos em cada segmento. Lembra que eu falei para vocês que o segmento que a gente vê, os anéisinhos que a gente vê na superfície do corpo da minhoca, da sanguessuga, não é uma estrutura que separa o corpo só na superfície, também é uma parte interna. E aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver em laranja, né, esses segmentos completos aí. Tá, ó, tá inclusive escrito aqui, ó, septo entre metâmeros. Metâmero, segmento ou anéis, dá no mesmo falar. Tudo bem? Então, tem um par desses nefrídeos em cada segmento, em cada anelzinho. A eliminação das excretas é feita por poros na superfície do corpo. Primeiro que são excretas, que eu vivo falando disso nos outros grupos que a gente já passou, eu também falei sobre as excretas, sobre o sistema excretor, como que era, como que acontecia, mas o que são excretas? Essas excretas são os resíduos da respiração celular, da digestão celular, do metabolismo de cada uma das células, tá? Cada celulinha que compõe o corpo daquela minhoca, ou daquela sanguessuga, ou daquele verme marinho, vai funcionar, né? Vai absorver os nutrientes, vai absorver o oxigênio para poder fazer sua própria energia, né? E como resultado desse metabolismo, desse funcionamento do corpo, vai soltar uns resíduos. Esses resíduos é que são essas excretas nitrogenadas. Essas excretas, elas são, então, captadas por essa estrutura do nefróstoma, né? Então, olha lá, cada nefrídeo é formado por um funil com a extremidade ciliada, chamado nefróstoma, aberto para a cavidade celomática. De novo, a cavidade celomática é aquele celoma, aquele líquido que preenche o corpo do animal. Então, as células funcionam, né, tem o seu metabolismo, excretam pro celoma os resíduos dessa digestão, desse metabolismo. Essas excretas que ficam ali no celoma são captados pelo nefróstoma, que é essa estruturinha aqui, ó, funil ciliado chamado nefróstoma. Ele capta, ele fica como se fosse um funilzinho mesmo e cheio de ciliozinhos na ponta para captar essas excretas. Captou, vai trazer para dentro de um tubo enovelado, que é esse aqui, e esse tubo enovelado vai se abrir através do nefridióporo na superfície do corpo. Tem aqui, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Nas três que está mostrando, tem 3 aberturinhas. Inclusive, está escrito embaixo, ó, poros excretores nefridióporos, tá? Olha o nome, nefrídio é o nome da estrutura de excreção.
poro, porque é uma abertura na superfície do corpo para eliminar para fora do corpo essa excreta que veio lá de cada uma das células. Sistema nervoso. Esse sistema nervoso é formado por um par de gânglios, que já são chamados gânglios cerebroides, então percebam, ainda não é um cérebro, mas é uma estrutura que vai ter basicamente a função de centro nervoso, né? Que fica sobre a faringe. E aí a faringe, ó, tá aqui o tubo digestivo, esse roxinho dentro, né? Os corações tubiformes aqui nessa imagem ficou um pouco mais exagerado, fizeram mais do que 5, né? Mas são esses aqui. E aí, ó, essa dilataçãozinha aqui é a faringe. Esses gânglios cerebróides são um parzinho que fica aqui em cima, um do lado de cá, outro do lado de cá, tá? Tem inclusive o nome deles puxado aqui nessa setinha embaixo. Então, esse que é o gânglio cerebroide, que fica sobre a faringe. E aí tem um anel nervoso que se forma ao redor da faringe. Então, não é só esse gânglio cerebroide aqui em cima. Essa parte, e do outro lado também tem, se liga aqui para baixo e vai formar um anel, literalmente. Um anel nervoso, tá? Esse anel nervoso, ao redor da faringe, vai se ligar a um ou dois cordões nervosos ventrais, que é essa estruturinha amarela aqui, ó, que vai percorrendo todo o corpo do animal por baixo do tubo digestivo. Por isso que eles são chamados hiponeuros. O tubo nervoso passa por baixo do tubo digestivo. E aí esses cordões nervosos ventrais percorrem o corpo longitudinalmente, percorrem o corpo da cabeça até o final do corpo, até chegar no ânus, tá? Em cada anelzinho do corpo deles, em cada segmento, existe um gânglio nervoso, do qual partem 3 nervos para as laterais do corpo e para os demais órgãos. Aí, nessa imagem de cima, tem um segmento cortado, pegou a minhoquinha de frente, cortou ela, a gente está enxergando o que tem dentro, tá? No meio, que é o tubo digestivo, aquela tiflossole que eu tinha falado para vocês, que serve para aumentar a superfície de absorção de nutrientes, tá? E esse cordão nervoso tá aqui, ó. E aí tá falando que em cada anel existe um gânglio nervoso, é essa dilataçãozinha. Nessa imagem de lado, dá para ver a dilataçãozinha. É o gânglio em cada um dos segmentos, tá? E daqui desse gânglio partem 2 ou 3 nervos laterais que vão para os demais órgãos, vão para as paredes do corpo, vão para a superfície da pele, tudo bem? Sistema reprodutor. Essa reprodução geralmente é sexuada, os poliquetos são geralmente dioicos e não possuem gônadas permanentes. Gônadas são as estruturas que produzem os gametas, tanto masculinos quanto femininos, tá? O fato deles serem dioicos, poliquetos, que são aqueles vermes marinhos, quer dizer que cada indivíduo vai produzir um tipo de gameta só. Então, o indivíduo vai produzir só gameta feminino, seria uma fêmea, né? Ou o indivíduo vai produzir só gameta masculino, seria um macho. Só que como essas gônadas não são permanentes, a gente não pode definir a vida inteira deles como macho ou fêmea, porque essas gônadas só se formam nas paredes do celoma no momento da reprodução, para a época da reprodução, tá? E aí, os oligoquetos, que são o grupo das minhocas, os irudíneos, que é o grupo das sanguessugas, possuem esses órgãos reprodutores permanentes. Então, eles sim possuem gônadas permanentes, tá? Então, a gente sempre vai ter um machinho e uma fêmeazinha, tá? E, geralmente, essas gônadas são localizadas nos primeiros anéis do corpo, sempre perto da onde está o clitelo. É para isso que serve esse clitelo aqui. Aquele clitelo que a gente viu na outra imagem bem laranjona, tá desenhadinho aqui também. E essa estrutura do clitelo, ela é muito importante para a reprodução das minhocas e das sanguessugas, oligoquetos e irudíneos, tá? Então, a gente tem aí o jeito que acontece a reprodução nessa imagem do lado. Então, uma minhoca, ela fica pareada com a outra, tá? Aqui tá a boca de uma, aqui tá a boca da outra. E elas
pareiam, né? Uma fica do ladinho da outra assim, sempre no comecinho do corpo, porque aqui existem poros que vão soltar os espermatozoides, o gameta masculino, tá? E uma vai lançar na outra esse espermatozoide. Ué, professora, mas estão reproduzindo dois machos, então? Não. Na maioria das vezes, essas minhocas, elas são hermafroditas. Isso quer dizer que elas são monóicas. Um indivíduo, produz os dois gametas, feminino e masculino, tá? E aí, essa minhoca vai eliminar os seus espermatozoides para outra, enquanto a outra libera o espermatozoide dela para si. Então, a gente chama de fecundação cruzada, tá? E aí, só que não vai lançar para dentro do corpo da minhoca, vai lançar para dentro desse clitelinho que está aqui, tá? Esse clitelo vai deslizar sobre o corpo do animal e vai liberar os óvulos também dentro desse clitelo. Tá? Esse clitelo vai ficar mais espesso. Então, ali dentro já estavam os espermatozoides que a outra minhoquinha liberou para dentro daquele clitelo. Aí ela pegou aquele clitelinho, deslizou sobre o corpo do animal para poder passar pelo outro poro que libera os óvulos. Então, ficou aqui dentro desse clitelo óvulos e espermatozoides. Essa fecundação acontece dentro do clitelo e não dentro do corpo da minhoca. Então, a gente chama de fecundação externa, fora do corpo do animal. É dentro do clitelo, mas é fora do corpo do animal, tá? Depois, esse clitelo vai terminar de deslizar, ó, une os óvulos espermatozoides, vai fecundar, vai gerar os ovinhos, né? Esse clitelo termina de deslizar, forma como se fosse um casulo cheio de ovos dentro. Depois, esses ovinhos vão eclodir e dali vai sair uma minhoquinha pequenininha que vai depois só crescer. Então, a gente chama de desenvolvimento direto, não passa por fase de larva. Que nem os plateumintos que a gente viu, que tinha a larva que ficava dentro de um hospedeiro intermediário, o adulto dentro do hospedeiro definitivo. Aqui não tem isso. Tá? Eles têm o desenvolvimento direto. Do ovo já sai um mini adulto, digamos assim, ele só vai crescer depois. Tá ok? E para terminar, a gente tem a classificação, tá? A classificação são essas três aí: oligoquetos, hirudíneos e poliquetos. Os oligoquetos é o grupo das minhocas, tá? E aí, ó, aquele clitelo que eu tinha falado para vocês está bem aqui, ó. Certo? Os hirudíneos estão aqui do lado, que é o grupo da sanguessuga. E embaixo, os poliquetos, é o grupo dos vermes marinhos. Nessa imagem, dá inclusive para perceber por que eles são chamados de poliquetos. Lembra que eu falei no começo da aula? Quetos significa cerdas e poli significa muitos, né? Nessa imagem dá para ver que são muitas cerdas mesmo que ele possui em volta do corpo, um em cada segmento do corpo dele, cada anelzinho, né? E ele usa isso como reminhos para poder ir nadando, já que ele é um verme marinho. Tá beleza, gente? Repete os poliquetos. Essa parte aqui, ó, dos poliquetos, né? Nessa imagem, inclusive, para mim tá bom demais. Que bom, Thiago, obrigada. Nessa parte aqui, Vitor, dessa imagem dos poliquetos, dá para perceber porque eles são chamados de poliquetos. Poli significa muitos. Quetos significa cerdas, tá? E aí, nessa imagem, a gente consegue ver que em cada segmento, cada anelzinho do corpo, realmente tem muitas cerdas aqui. Esses quetos significa cerdas. E ele possui muitas dessas cerdas aqui mesmo. Tá? Essas cerdas ele vai diferenciar em parapódios, que é como se fosse um reminho que ele vai usar para nadar, já que ele é um verme marinho, que fica no mar, portanto. Tudo bem? Deu para entender agora essa parte dos poliquetos, Vitor? Ok? Beleza, então. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Peço para vocês passarem esse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula online. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!